É um prazer enorme estar aqui com vocês nesta noite maravilhosa. Meu nome é Mônica Moura, sou professora e faço parte da equipe técnica da Casa do Professor. Nem sequer sentimos o tempo passar e outubro já chegou. Se outubro é um mês especial, por celebrarmos a importância do professor em nossas vidas, a Casa do Professor não poderia deixar por menos. Com uma programação cheinha de novidades conduzidas por especialistas, além de oficinas, palestras, cursos, lives, visitas culturais que vocês já conhecem muito bem, nós teremos a nossa quarta jornada pedagógica. Queremos demonstrar um pouquinho da nossa gratidão por tudo que vocês representam para os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Nova Iguaçu. Vamos lá! Nesta noite eu proponho que vocês se aventurem na aquisição de novos conhecimentos, pois hoje teremos a live Jogos e Brincadeiras Africanas, Tempos, Espaços e Aprendizagens, com o nosso querido Jonathan Aguiar. Em um país marcado pelo apagamento das raízes africanas, manter essas tradições vivas é um ato de resistência e valorização da cultura afro-brasileira. O brincar também desempenha um papel essencial nesse processo, sendo uma ferramenta poderosa de aprendizado e conexão com a ancestralidade. Jogos, canções e narrativas que refletem a origem das crianças negras fortalecem o senso de pertencimento e preservam memórias coletivas, tornando-se estratégias eficazes para o combate ao racismo estrutural desde a primeira infância. Porém, antes de chamar nosso convidado, comunico que ao final deste encontro aparecerá no bate-papo um link que servirá como lista de presença e participação. Lembrando ainda que vocês podem fazer comentários, elogios, perguntas lá no bate-papo. Jonathan é professor, Jonathan Aguiar, né? Nosso querido amigo e parceiro já de longa data. Ele é professor de educação básica, atuando na educação infantil, na educação especial e nos anos iniciais do ensino fundamental, e está vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Bom Jardim e também a de Nova Friburgo. Formador municipal da formação Leitura e Escrita na Educação Infantil, LEI, tutor à distância da graduação em Filosofia da Universidade Federal de São João del Rei, pós-doutor em Artes pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutorado e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em psicopedagogia, atendimento educacional especializado, literatura infantil, administração e gestão escolar, aperfeiçoamento em educação inclusiva. Graduado em pedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segunda licenciatura em filosofia, brinquedista formado pela Associação Brasileira de Brinquedotecas, curso normal, formação de professores, pelo Instituto de Educação Carmela Dutra. Atualmente é pesquisador científico do Laboratório de Pesquisa, Estudos e Apoio à Participação e à Diversidade em Educação pelo FRJ, como também é membro do Grupo de Pesquisa em Arte e Visualidades, o ERJ, e pesquisador visitante do Grupo de Investigação de Infâncias e Linguagens da Universidade do Estado de Minas Gerais. Reúne significativa experiência na área da educação, com diversos livros, artigos publicados e entrevistas a veículos de comunicação. Suas pesquisas recentes têm como enfoque o lúdico, a criatividade, a inclusão, estética, alfabetização, docência e infância. Bom, é agora que com muito prazer e com muita alegria que eu convido a estar com a gente Jonathan Aguiar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma enorme alegria estar aqui juntamente com todos vocês, com você, minha colega que está aí do outro lado, sabe, fazendo essa apresentação. Vamos juntos? Vamos. Eu lhe passo agora a palavra, vai ser um prazer ouvir você.
E a partir, né, desse momento, eu convido cada um de vocês a mergulhar em algumas ideias, algumas reflexões sobre o lugar do jogo, da brincadeira, onde tem como ponto, né, de partida pensar sobre os jogos e as brincadeiras africanas entre os tempos, os espaços e as próprias aprendizagens. Como eu disse, é uma alegria estar aqui nesse espaço, que é promovido pela Secretaria Municipal de Nova Iguaçu, onde, no decorrer da minha trajetória enquanto pesquisador, professor, a gente vem criando, né, possibilidade de se repensar esse lúdico. E logo de imediato, se vocês pararem para poder observar essas imagens, nós temos a primeira imagem onde temos crianças, né, africanas, ao mesmo tempo brincando, experimentando, sabe, a partir desse lugar, dessas construções, o próprio nascer do próprio lúdico. E aí pode passar para o próximo slide. Nessa minha conversa, porque eu acredito que aqui é um espaço de conversa, embora vocês estejam do outro lado da tela, sinta, né, permita conhecer, explorar, porque diante dessa palestra aqui eu vou tentar trazer um pouco do conceito do que é lúdico, as suas contribuições epistemológicas para o campo da educação, a relação com a própria cultura, esses jogos africanos, pensando aí a sua potência, né, na relação com a prática, no dia a dia, tanto com crianças da educação infantil, até crianças que estão no ensino fundamental, e de como a gente vai gestando esse lugar do brincar, do criar, do imaginar, com os próprios pequenos e com crianças que estão nesse processo de desenvolvimento. Porque falar sobre a cultura africana, falar sobre uma educação antirracista é urgente. É urgente, mas ainda nesse mês que comemora-se o mês da criança, mas é importante dizer que, para além de uma data comemorativa, se faz a urgência de trazer para os espaços educativos esse brincar que nasce, né, e trazendo toda essa cultura popular, essa cultura africana, e que vai dando esses sentidos e significados das histórias africanas, do brincar que nasce do chão, das legislações que venham tecer esse próprio saber e, sobretudo, a valorização da cultura africana. A partir da minha narrativa e dos estudos que são centrados no campo da educação, não cabe a mim um resgate à cultura, até porque a gente não está resgatando, mas sim potencializando esse lugar de valorização, de identidade, de construções. Pode ir para o próximo. E por pensar esse lugar de construção, convido a cada um de vocês, em algum momento que você esteja assistindo essa live, fazer um exercício de um mapa mental, sabe? Pegando uma folha de papel, a partir do que eu for trazendo e problematizando, vai construindo, né, esse elemento de registro, porque é importante, enquanto professores, registrar todo o conhecimento que está sendo publicizado, evocado, e a partir dessa releitura se faz, né, necessário para poder definir, né, como que, a partir do que eu venho provocando, do jogo, do brinquedo, da brincadeira, pensando esse lugar das brincadeiras africanas, como que depois, ao rever aquilo que foi registrado por você, você começa a repensar o seu trabalho pedagógico dentro da sala de aula, o seu trabalho pedagógico nos espaços também educativos e reconectando com o próprio saber. Pode passar. E pensando nesse próprio saber, e aí vale também até como espaço de troca de conhecimento, o uso do próprio chat, sabe? E aí eu trago algumas questões para poder nortear aqui a minha fala e que, ao mesmo tempo, você venha pensar o que é lúdico. É uma palavrinha que a gente utiliza muito, né, no âmbito da educação, sobretudo em reuniões pedagógicas, sabe, em palestras, em cursos, o quanto que, enquanto professores, precisamos ser lúdicos. Mas o que é lúdico, afinal? E aí alguns de vocês
vão entender que lúdico é jogo, é brinquedo, é brincadeira, é quando a gente torna e cria o espaço escolar a partir de conhecimentos, trazendo essa dimensão do próprio lúdico como movimento, trazendo a relação com a educação, o processo da própria didática, trazendo aí a construção de um conhecimento. Mas o que é lúdico, afinal? Será que quando um professor ele se fantasia, ele está sendo lúdico? Quando um professor ele torna literalmente a sua aula mais agradável, o lúdico está acontecendo? Quando ele traz jogo, brinquedo, brincadeira, ele está sendo lúdico? E aí é importante dizer, como alguns já me ouviram falar em diversos espaços, e sobretudo aqueles que estão me ouvindo no primeiro momento, que o lúdico ele faz parte da vida humana, sabe? Embora a gente entenda o lúdico como sinônimo de jogo, brinquedo e brincadeira, mas de fato a palavra dita está relacionado ao homo ludens, né? O Huizinga vai defender isso, que o ser lúdico ocupa a vivência humana. Então, desde o momento quando construímos e possibilitando espaços onde a criança venha vivenciar, experimentar um jogo, um brinquedo, uma brincadeira, e aquele ser está tão envolvido naquela ação, logo o lúdico habita. Pode passar para o próximo slide. O lúdico habita, sabe? Assim como o próprio jogo, né? Para de fato o lúdico existir, precisa ter participação, envolvimento, interação. E o jogo? O jogo, ele faz relação com o próprio movimento humano, sabe? Tem os jogos de tabuleiros, onde precisa aí de indivíduos que venham manipular as regras, criar novas regras. Existem os jogos humanos, né? Nas nossas relações, no ambiente de trabalho, no ambiente em sociedade, sabe? Então, o jogo, definir o jogo é algo complexo. E brinquedo e brincadeira? Brinquedo tem relação ao construto social, a algo que é cultural. Uma boneca, ela pode ser um brinquedo, mas ao mesmo tempo ela pode se tornar uma brincadeira quando uma criança move. Quando eu digo move, ela manipula a própria boneca. O menino ou a menina pode manipular um próprio brinquedo, um jogo, um carrinho, sabe? Eu posso também utilizar elementos da própria natureza, um galho de uma árvore, sabe? Folhas secas, e tornar, sabe? Esse elemento natural em um jogo, e um brinquedo, e uma brincadeira. Tudo está relacionado à questão cultural. E aí, a partir dessa construção cultural, a gente chega a outra questão, o que são jogos, brinquedos e brincadeiras africanas. Pode passar para o próximo. Falar em jogos, brinquedos e brincadeiras africanas significa repensar a construção das nossas identidades. As nossas identidades que são retratadas por meio das nossas infâncias. E aí, nesse mês de outubro, e é importante também a gente enfatizar, porque não existe uma única infância, mas existem as infâncias nas suas pluralidades, porque cada ser ele é único, ele está movido e gestado a partir da sua própria identidade, porque habita dentro desse corpo a singularidade. E aí eu trago imediatamente aqui um trecho da música, né, produzida pelo Neguinho da Beija-Flor, que vai dizer o seguinte: sou neguinho de pé no chão, eu sou menino, eu sou menino de pé no chão, sou menino pobre da favela, perabolando no asfalto, mas sempre fui um sonhador. No meu livro Jogos e Brincadeiras Africanas, a gente tem um prefácio, né, que foi escrito pela própria Geni, e a Geni Lima, autora pela WK, mestra também em educação, ela vai trazer esse trecho para poder trazer esse lugar da própria infância. E quando a gente pensa a identidade, né, africana dos povos favelados, ela tem uma relação com aquilo que é, né?
como é que a música retrata a própria infância, né? De que maneira a própria sociedade ela é exposta a partir dessa letra de música. O que significa pé no chão, sabe? E aí eu logo trago a ideia também de pensar até a própria BNCC, onde tem ali os eixos, os campos de experiência, onde traz ali a noção, né, da pluridimensionalidade, desse ser da própria infância, que é um ser integral, e, ao mesmo tempo, pensar o próprio corpo, o próprio movimento, os traços, as cores, pensar o próprio brincar. Pensar esse brincar a partir de uma perspectiva, trazendo a dimensão da própria África, é entender que o nascer da própria educação antirracista traz como ponto de partida o reconhecimento da cultura africana, o reconhecimento desse nascer. E esses pés no chão traz também esse lugar do próprio brincar. Qual é a relação entre asfalto e a própria favela? Sabe? O que há de leitura, o que há de escrita, sabe? De jogos e brincadeiras africanas tem alguma relação? Porque quando a gente pensa na questão da leitura e da própria escrita, e sobretudo esses jogos eles são construídos e, ao mesmo tempo, quando chega no nosso país, é por um processo de oralização. Né? As culturas africanas, elas começam a trazer as histórias de vidas, as próprias histórias, essas narrativas, e que hoje a gente consegue documentar ainda mais esse saber. Pode passar para o próximo, sabe? Pensando nesse saber, a gente chega na ideia da própria Chimamanda, sabe? Que ela vai trazer a dimensão das histórias únicas, sabe? E aí eu acabo lendo, cito, né? Todas essas histórias me fazem quem eu sou, mas insistir só nas histórias negativas é simplificar minha experiência e não olhar as muitas outras histórias que me formam. A história única cria estereótipos, e o problema com estereótipos não é que sejam mentira, mas que são incompletos. Eles fazem com que a história se torne a única história. Sempre senti que é impossível se envolver direito com um lugar ou uma pessoa sem se envolver com todas as histórias daquele lugar e daquela pessoa. A consequência da história única é essa. Ela rouba a dignidade das pessoas, torna difícil o reconhecimento da nossa humanidade em comum. Então, quando a gente começa a pensar sobre as histórias, as brincadeiras, os jogos africanos, a gente traz a pluridimensionalidade, sobretudo o reconhecimento, né, dos saberes que são passados de geração em geração a partir da própria narrativa oral. E esses saberes vão trazendo a potência desse brincar, o reconhecimento de quem são esses sujeitos, o reconhecimento de não roubar a dignidade dessas pessoas, mas entender que essas pessoas têm uma história, têm uma cultura, têm um brincar que traz sentido e significado, como eu vou trazer mais adiante. Pode seguir? E aí, por pensar essa história única, eu trago aqui algumas questões para a gente repensar juntos, né? Como que é a identidade africana? Por muito tempo, e às vezes no senso comum, passa-se uma ideia que na África ocupa o lugar da pobreza, mas de fato a África ele não é um país, mas sim um continente, onde habita diversos países, diversas histórias, e que possivelmente, e de fato essas histórias vão trazendo a relação com o próprio brincar. Se o Homo Ludens que habita dentro de cada um de nós e é o berço da humanidade, a sua própria essência, ela traz, né, como ponto de partida a própria África, logo, o brincar ele nasce em território africano, sabe? E por pensar esse brincar nascendo no território africano e entendendo que esse território africano perpassa ali por diversos continentes, logo, não existe uma única cultura brincante, mas sim culturas
brincantes, que vão dando sentido, significado, ações que vai potencializando esse brincar, como imagens populares, como as histórias únicas, com as histórias plurais, e aí eu problematizo. O que os jogos, brinquedos e brincadeiras, podem trazer como potência esse reconhecimento plural da própria África. Falar sobre a África não é somente no dia, da consciência negra, mas sim pensar como esses saberes eles vão norteando todo um saber, territorial, todo um saber histórico, artístico, como as próprias diretrizes curriculares vão trazendo esse conhecimento que vai balizando outras ações. Quais versões e histórias gestam modos de brincar? Porque falar sobre o brincar, dentro do nosso país, aqui no Brasil, vai ganhando sentido e significado. Quando a gente olha para o nosso território brasileiro, por diversos estados, o brincar ele vai sendo modificado. Talvez é um brinquedo, uma brincadeira, que recebe um nome e que, às vezes, vão, de acordo com o contexto social e cultural, vão dando outros sentidos, como pular uma amarelinha, A gente pode fazer uma amarelinha e, a partir daquela amarelinha, a gente tem a amarelinha também africana, onde vai trazendo todo esse movimento corporal, o jogar o dama, e que, ao mesmo tempo, vai dando outros sentidos, pode passar para o próximo. E aí pensar nesses sentidos e esses significados do próprio brincar, como eu já venho traçando aqui juntamente com vocês, é entender que o jogo e a brincadeira são manifestações. São manifestações que acontecem ao longo da própria vida, ao longo da existência humana e que perpassam um tempo, O brincar de antes, ele se torna hoje um outro brincar. Embora a gente... dentro dos nossos projetos políticos, pedagógicos, da pedagogia do próprio brincar que vai nascendo dentro dos espaços da primeira infância, vai dando outros sentidos e outros espaços e tempos. Pensar que a humanidade, ela joga, ela brinca, e por meio desses atos, atribuímos aí uma dimensão aliado à perspectiva histórica, sociológica, antropológica, filosófica, e, sobretudo, consolidando a importância do próprio brincar, como eu disse para vocês. No meu próximo slide, eu vou falar um pouco sobre a questão de pensar esse lúdico não como algo fragmentado, porque, às vezes, quando a gente vai trazer um jogo, um brinquedo ou uma brincadeira, a gente tenta fragmentar isso a uma didática, a um modo operante, mas é importante trazê-lo como uma própria manifestação do próprio humano. Pode passar para o próximo, e aí pensar, pode seguir, a gente pensar sobre essa dimensão do próprio lúdico como uma palavra que está relacionada à própria ludicidade. O próprio Edgar Morin vai entender que o conhecimento ele se dá de uma maneira não fragmentada, mas é um conhecimento complexo, multidisciplinar. Então, pensar hoje um jogo, uma brincadeira africana, significa que não só estou colocando o ato do próprio brincar na própria existência por envolver pessoas, crianças, mas também eu estou trazendo aí saberes psicológicos, cognitivos, sociológicos, antropológicos e que vão dando sentido e significado para esse saber. Pode passar. E aí, quando a gente olha em defesa dessas questões, a gente se depara no campo da pedagogia, da psicologia, por diversos autores, E esses autores, alguns ainda vivos, outros deixando todo o legado epistemológico, teórico, que às vezes a gente escuta falar em algum momento, como a Kishimoto, o próprio Vygotsky, o Lino de Macedo, a Maria Montessori, o próprio Piaget, que vão defender a dimensão do jogo, do brinquedo e da brincadeira, e a partir desses construtores teóricos, a gente vai ressignificando o que é o próprio brincar hoje e, sobretudo, aliado a essas perspectivas.
Pode seguir. E aí, como eu já falei logo no início, falar sobre esse lúdico que ocupa dentro de nós é entender que é um estado, né? É um estado pleno. Sabe aquele momento quando você não percebe a hora passar, o passar do tempo, não é passar tempo, mas sim vivenciar aquele tempo na plenitude? Às vezes uma criança, quando está assistindo filme, ou então brincando, opa, acabou aquele momento, isso que é lúdico. Isso que faz esse lúdico ser manifestado diariamente. Pode seguir, e aí eu trago uma imagem bastante emblemática ao longo da minha vida, sobretudo. Aí nessa imagem nós temos uma criança, um bebê, que é minha sobrinha afilhada, que na época ela tinha 1 ano e 4 meses, sabe? Juntamente com o avô, e ambos, se vocês analisarem, o olhar tanto dessa bebê com o olhar do próprio avô, eles se integram, eles estão ali interligados, buscando sentido e significado imersos dentro de uma situação onde ambos estavam assistindo uma peça, né, envolvendo mágica, e ambos estão tão imersos. Então, o olhar da criança é o mesmo olhar de um próprio adulto. Então, essa imagem é uma imagem que eu gostaria de provocar vocês. É a partir desse olhar que o lúdico faz acontecer, sabe? Onde o tempo e o espaço habitam, talvez no movimento do corpo, no movimento da própria arte. Pode passar. Eu falei rapidamente sobre a valorização da própria cultura, porque toda cultura ela é popular e ela também é ancestral, sabe? Falar sobre o nascer do próprio brincar e, sobretudo, como é a temática aqui de hoje, trazendo para a dimensão, né, da cultura africana, significa entender como que as crianças brincam na África. Como que esse brincar chega no território brasileiro e vai dando outras roupagens ou, ao mesmo tempo, uma supervalorização e que hoje a gente entende como uma educação antirracista e uma educação onde o negro, o corpo negro, ele é primordial no sentido de dar sentidos, saberes e, ao mesmo tempo, gestar esse próprio brincar. Do jogar a própria capoeira, lembrei aqui, é um jogo, sabe? O movimento do corpo vai trazendo também esse lugar, né, que vai se reconectando com a própria terra, com o próprio ambiente, com a própria beleza que é se movimentar, brincar, criar. Pode seguir, né? Dizer, né, africanidades brasileiras, estamos nos referindo às raízes da cultura brasileira, que tem origem, né, na própria África, dizendo que de outra forma estamos de um lado nos referindo do ser, do viver, do organizar as suas lutas do próprio negro, né, de entender as marcas da cultura africana, que independente da origem étnica de cada brasileiro, elas sim fazem parte do dia a dia desse povo, né, que constrói a nossa nação. Pode seguir. E aí eu trago um pouco a imagem da própria Mancala. É um jogo de tabuleiro, onde a partir desse jogo é possível a gente trabalhar cálculos matemáticos, contagem. É importante dizer que nessa live aqui eu só estou dando alguns spoilers, sabe? E vocês podem aprofundar pesquisando ainda mais sobre esses jogos e de como esses jogos vão ajudando não só nesse encontro da experiência lúdica, da plenitude, mas como a partir desses jogos a gente pode construir também saberes. E é importante dizer que a própria Mancala, ela surge no próprio Egito, e o Egito, ele faz parte do continente africano, sabe? A Mancala são covas que eram construídas no chão, e a partir daquelas covas começa o movimento de contagem, do guardar o próprio alimento, do guardar as próprias sementes. E a partir dali, a gente tem uma representação, hoje em dia, sabe, de reconstruir esse brinquedo, esse jogo de tabuleiro, utilizando diversos tipos de
de ferramentas, né, como a própria madeira, utilizar também materiais recicláveis, como eu vou apresentar mais à frente, como a própria caixa de leite, a própria caixa de ovo, sabe? Onde até a própria construção do próprio jogo a gente pode trazer a história da própria Mancala, aonde nasceu a Mancala, que movimento esses povos africanos utilizavam da própria Mancala e como que hoje em dia a gente pode construir esse conceito não só brincante, mas também envolvendo o pensamento dedutivo matemático, a relação com o próprio conhecimento e a construção do próprio número. Pode passar para o próximo. E aí, por pensar nessas construções, eu trago aí um pouco dessas experiências com as próprias crianças. Vamos construir uma mancala? Sabe? Isso foi numa turma onde atuei como professor no Colune UF, e ali tivemos uma semana de trazer alguns elementos brincantes de vários tipos de jogos, e a partir também desses jogos trouxemos também a própria mancala, onde a gente construiu, como eu falei, né, com as caixas de leite, cada um foi organizando da melhor maneira possível. Pode passar para o próximo, envolvendo também crianças com deficiência, sabe? A partir da arte, da própria expressão, de entender essa construção do próprio conceito do número com um objeto concreto. Olha aí o próprio Piaget. Então, a contagem, o retirar, a cada cova que é colocada uma própria semente, a gente vai passando mais adiante, né? E aí tem um vídeo um pouco da experiência das crianças construindo. Pode seguir, né? Depois do jogo... Pinta lá, Lulu. Pinta sua mancala. Isso. No outro vídeo, não sei se está em vídeo. Ah, não, é o próximo. Pode passar. O próximo vídeo é o se permitir também brincar, mas e construindo também a sensibilidade, né? De fato, entendendo a deficiência também visual, sabe? Onde os olhos estavam vendados dessa criança, onde ela teve que manusear a própria brincadeira, utilizando aí as próprias contagens com o próprio tato. Pode dar play nesse vídeo. E quais estratégias a criança ela vai criando para poder alcançar a distribuição das próprias sementes. Passando, né? Então é uma experiência que não só ficou centrada na grande cidade, né? Quando eu atuava como professor no Colune UF, em Niterói, e depois quando eu venho trabalhar aqui em Bom Jardim, a gente torna também esse espaço e, ao mesmo tempo, essa experiência lúdica com outras crianças no ensino da própria matemática. Pode passar, né? E aí vem a distribuição, né, das próprias sementes, onde tem as reservas, que são utilizadas o copinho, sabe? E a partir desse copinho a gente vai fazendo a distribuição. E aí é importante ficar atento quantas covas. E aí dá para poder trabalhar a multiplicação, pode seguir, né? O trabalhar em roda, o sentar em roda também é ligar-se, né? Utilizar o próprio corpo para poder interagir com o outro. O movimento da própria roda, a circularidade, é um movimento também da própria cultura africana, sabe? Onde os movimentos, as danças circulares, sabe? Vai trazendo esse movimento do próprio corpo, do se reconhecer com o próprio outro, sabe? E do contar e do compartilhar as próprias experiências. Pode passar para o próximo. E aí, pensando, né, nessas circularidades, a gente chega a outras brincadeiras, né, como o próprio movimento de contar uma história e terminar utilizando palavras da origem africana, sabe? Compartilhar também alimentos, contar histórias africanas como utilizando livros, tem a feijoada da Sônia Rosa, sabe? Trazendo essa potência, né, de autores negros, autoras como
Otávio Júnior, da Minha Janela, onde vai dando esse lugar também da potência das histórias, que não existe uma história única, mas existem autores que vão dando sentido e significado. Pode passar. A próxima fotografia que vocês estão vendo aqui é um Mamba, né? Onde as crianças elas vão construir uma grande cobra, sabe? E aí é como se fosse um pique-pega. Quando essa criança que é o grande pegador, né? Pegou um, e aí todos gritam, Mamba! E aí logo automaticamente as crianças vão fazendo uma fila e vão seguindo, né? Tentando colar sempre o outro amigo. Pode passar para o próximo. Aí continua também essa imagem, né? Trazendo também aí o próprio Mamba, sabe? Pode dar play para vocês verem um pouquinho. Pode passar, próximo. Mamba! E aí a outra brincadeira é um jogo de tabuleiro, o Kishima, sabe? Podemos utilizar tanto tampinhas de garrafa, quanto também podemos construir com as próprias crianças, as próprias peças, sabe? Onde a partir dessas peças a gente vai comendo as peças do outro no sentido de ganhar a própria brincadeira. Pode passar para o próximo. Aí agora utilizando o material reciclável, sabe? Pode passar. A outra brincadeira é o Oshima, sabe? Onde as crianças elas sentam, né? Interligando os pés uma na outra, que parece um grande olho, e ao mesmo tempo elas vão falando Oshima. E aí ao dizer Oshima significa algo redondo, sabe? E aí sempre uma criança tem que mencionar algo que seja redondo. Se alguma criança falar o nome de algum objeto, algo que não tenha forma redonda, circular, automaticamente essa criança ela vai saindo da própria brincadeira. E nessa imagem também, ela é bastante provocativa para a gente repensar também os tons de pele, sabe? Qual é a cor da pele? Sabe? Tem até um curta-metragem, Dudu e a cor de lápis de cor de pele, sabe? Porque essa cor de pele, hoje a gente tem fábricas como diversas, que já vem fabricando produtos e, sobretudo, lápis de cor, de cera, onde tem diversas tonalidades, porque aquela cor de pele do lápis de cor rosa não é a cor, de fato, da nossa pele. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai problematizando, construindo, conversando com as próprias crianças, qual é a cor da nossa pele, a gente vai percebendo que a pluralidade habita e deve sim habitar o espaço escolar. Pode passar para o próximo. E aí eu falei do Oshima, né? E aí é interessante que no próprio Oshima eu fui anotando depois as palavras, né? Que eles foram dizendo que tem um formato, né, redondo, como laranja, ovo, olho, uva, cano, melão, e dali a gente pode trabalhar algumas questões também da própria alfabetização, ampliar também a partir dessas palavras, entendendo quais são elas que também têm uma origem africana, aquelas que não são. Pode seguir para o próximo, né? Na próxima imagem eu trago um pouco da amarelinha, né? A amarelinha africana. Pode dar play. E aí a gente vai percebendo todo o movimento corporal, sabe? E aí a gente está trabalhando a lateralidade, sabe? As regras a gente pode ir modificando, sabe? Até o Fernando. Vai, Fernando, vai, Fernando. Até o mediador entrou na onda, olha só, gente. Ai, que saudade assistindo esse vídeo. O próximo, eu trago um pouquinho aí do próprio jogo da memória, né? Geomemória, que vai trabalhando essa questão das bandeiras dos países que estão no continente africano. Então é interessante, se vocês quiserem depois
baixar esse jogo, podem acessar esse site, onde pode trabalhar a memória, a história dessas bandeiras, como que são os hinos. Existem continentes na própria África, países da própria África que falam o próprio português. A cultura africana, a gente sabe que existe um movimento onde essa população africana não tem um único idioma, acabam dominando o francês, o inglês. Então, olha a riqueza, sabe, dessa população. Pode seguir para o próximo, né? E aí é importante ressaltar aqui nessa live a própria Lei 10.639, né, publicada em 2003, que vai falar sobre os próprios currículos escolares, deve ser alvo de reflexões na busca da construção de um conjunto de saberes que sobressaem os modelos até então difundidos nas salas de aula. Então, pensar nesses saberes, na história, né, da cultura afro, indígena, é entender que eles são necessários, eles são urgentes, é importante a gente perpassar por esses saberes ao longo, né, dos currículos, nas aulas de história, língua portuguesa, nas experiências com as nossas crianças. Seguindo, porque, né, acho que até pela temática que eu venho trazendo aqui juntamente com vocês, entre os pés descalços e o chão árido nasce o próprio brincar. Então, falar sobre o brincar é como um caleidoscópio, né? E aí eu trago 2 fotos aí do caleidoscópio, e quando a gente para observar dentro do caleidoscópio, ali tem um movimento, né, de todas as cores. Falar sobre o lúdico, olhar para o próprio brincar, para as africanidades brasileiras, é dizer que somos lúdicos, criativos, que todo o processo, desde o movimento de contar uma história, de se encantar com as narrativas, aprender com as singularidades, os pertencimentos da cultura africana, nos mostra que o próprio lúdico defendido pelo Nzinga, sabe, nasce do chão, do corpo, da mente, do olhar, dentro de si, e se conectar, interagir com o outro. Eis aí o caleidoscópio lúdico existindo. Então, se eu vejo, né, essa ação, olha as brincadeiras que eu trouxe aqui para vocês, movendo o corpo, movendo a imaginação a partir de uma contação de história, criando estratégias para poder alcançar o conhecimento, lógico, matemático, a partir da Mancala ou qualquer outro, sabe? De fato, esse caleidoscópio lúdico está existindo, né? Possibilitando aí a interação, né, com o sujeito integral, até porque não somos partes isoladas, somos todos em um, né? E aí vem o Ubuntu, sabe? Somos todos em um, pode passar. E aí, por defender esse todos em um, eu trago, como poeta, né, uma grande amiga, e que inclusive fez as poesias para o próprio livro, que é a própria Denise Cruz, sabe? Acredito que alguns de vocês aí na rede de Nova Iguaçu já devem ter ouvido falar sobre Denise, mulher preta, sabe? Que vem trazendo toda a ancestralidade nas suas poesias, e ela traz aí uma poesia que é muito convidativa para o debate, para a reflexão, e que nos ajuda a repensar esse dia a dia com o jogo, com o brinquedo e a brincadeira. E ela nos presenteia, de fato. Quero bonecas que pareçam com quem eu sou. Não chame de brincar o que é silenciar, esconder, camuflar. Quero ver-me em meus brinquedos, meus traços, meus jeitos. Tenho esse direito. Tenho o direito de saber quem sou eu. Nenhuma brincadeira pode ser negada. Não se pode fingir que a brincadeira de minha gente não foi criada. Tenho direito ao brincar nascido do meu chão. Heranças repletas de aprendizagens e diversão, né? E aí é o próprio convite da própria Denise que esse brincar, né, venha a ser vivido, experimentado, criado como um direito, né? A partir das histórias de vidas, em tempos e espaços. Pode seguir. E aí, gente, eu finalizo, de fato, até nesse primeiro momento, a minha explanação aqui. É importante dizer que as referências do que eu trouxe está nesse livro, né? Jogos e Brincadeiras Africanas, o brincar que nasce no chão, onde tem as poesias da própria Denise Cruz, onde foi o prefácio escrito pela Geni Lima, e a própria apresentação
do querido e filósofo Renato Nogueira, sabe, um amigo que discute bastante essas questões em todo o nosso país, e, sobretudo, o pós-fácil escrito pela Joana Scar, sabe, da Prefeitura do Rio, doutora também, onde é um livro que reúne, em primeiro lugar, pessoas negras, sabe, onde vão dando sentido e significado para esse brincar, onde tem algumas reflexões da Adriana Correia, da Ana Valéria, da Juliana, do Rafael, da Thaís e da Zumira, um caleidoscópico lúdico que vem dando movimentos e faz a gente mover para uma educação antirracista, sabe, uma educação mais democrática, plural e mais humana. Vamos juntos? Vamos juntos sim, Jonathan. Vamos juntos lutar por uma educação cada vez mais, né, igualitária e equânime, que respeite a diversidade, né, que respeite as diferenças. Maravilhosa a sua apresentação, como sempre, você nos inundou, né, com muitos conhecimentos acerca de um tema tão importante, né, que exige uma reflexão contínua de nós, educadores. E aí, colocaram assim, que alegria recebermos um profissional tão competente, sou admiradora do trabalho do Dr. Jonathan Aguiar. Foi a Verônica Cunha que escreveu esse comentário. Verônica, doutora! Doutora Verônica, premiadíssima, sabe, pela CAPES. É uma honra tê-la aqui também. Jonathan, a gente tem alguns minutinhos ainda para algumas perguntas. Teve uma pergunta aqui no bate-papo, foi da Tânia Santos. Ela colocou assim, na sua opinião, por que você acha que a questão da africanidade ser trabalhada como parte do currículo é tão difícil? Vejo muitas escolas e educadores com resistência ao falar no assunto. E aí eu tenho também uma outra perguntinha para você. Você poderia citar para a gente qual a brincadeira africana que é reconhecida mundialmente? Né? Você trouxe muitos exemplos de brincadeiras, né? Maravilhosas fotos, os vídeos também foram muito interessantes. E então, assim, eu gostaria de saber se tem, né, uma brincadeira africana que seja reconhecida no mundo todo, né? E assim, você teve já alguma brincadeira, né, alguma atividade africana que foi já considerada ilegal no Brasil e que hoje, né, faz parte do nosso contexto de decolonialidade? Ótimo, ótimo. Essas questões, assim, nos atravessam. Ser um brasileiro, né, ocupando, né, o espaço público dentro das salas de aulas, sobretudo com aqueles, e eu acredito que boa parte de vocês também que estão me ouvindo são professores, a gente se depara com diversas construções curriculares, sabe? Então, assim, hoje, no século XXI, no ano de 2025, não dá mais para não deixar de falar sobre educação antirracista, a história da cultura afro-brasileira, sabe? A gente tem legislações que vão dando esse sentido e mais significado, mas, ao mesmo tempo, no decorrer desses últimos anos, e a partir de 2003 também a gente percebe isso, o movimento das secretarias municipais de educação, sabe? As ações, né, dentro do próprio Ministério da Educação também, onde vem publicizando, sabe, construindo formações continuadas para professores sobre esse lugar da identidade nacional, sobretudo da identidade do negro na construção dos próprios currículos, desses saberes que chegam dentro da escola pública. E aí é importante dizer que nosso vizinho, né, que embora a gente esteja, no caso, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos um município do Rio de Janeiro. E aí o município do Rio, no ano de 2016, 2017, se não falha a memória, eu sei que eu posso confundir a data, eu peço até desculpa, tá, gente? Cria-se o primeiro programa, mas não só um programa, a gerência de educação antirracista, né, a própria GERER. Então é isso, as secretarias, hoje em dia, de educação, elas vêm criando, né, esses espaços de debate. Então, é difícil, não é que seja difícil, mas como que nós, enquanto
servidores, construtores de conhecimentos, a gente vem tornando mais a mais, né, a cada dia, esse lugar de problematizar, no sentido de potência, esse lugar da experiência lúdica, brincante, de tratar essa temática que é urgente, sabe? Quando eu digo urgente, porque isso faz parte das nossas heranças e como que a gente vai construindo a identidade da nossa própria nação, né? Então, é o primeiro ponto. A segunda pergunta perpassa essa questão aí da própria brincadeira, não é isso? A brincadeira, o jogo que é mais conhecido, vamos dizer assim, tem diversos. Eu acredito que a própria Mancala bastante falada, né, nos espaços de formação de professores. A própria amarelinha africana também utilizada também bastante nos espaços escolares. E tem uma outra brincadeira que a gente pode chamar também de brincadeira e jogo, sabe, pelo movimento, que é a própria capoeira, sabe? O movimento corporal, onde as crianças elas ouviram falar em algum momento, e a gente sabe que um período da nossa sociedade que ainda existe, sabe, que não deveria existir, a proibição, sabe, desse tipo de manifestação, sabe, é um jogo, faz parte da cultura, e que, ao mesmo tempo, por meio da própria Unesco, foi declarado como um patrimônio cultural da própria humanidade. Então, romper, né, com esse senso comum, do preconceito, da discriminação, e sim tornar, né, a cada dia mais esse movimento do próprio corpo, a própria capoeira, como uma potência, até porque é algo que é considerado um patrimônio, né, cultural, e aí, por ser um patrimônio, a gente está, de fato, aí valorizando, né, as questões africanas. E aí essa valorização, que eu acho que é importante também dizer, até como movimento de inclusão, falar sobre a África é também falar sobre os povos indígenas, sabe? Porque tem uma relação aí, porque existe um movimento de invisibilidade, de apagamento dessas histórias, e aí, enquanto a minha narrativa, enquanto homem branco, né, cis, eu reconheço, né, a partir também do meu lugar de fala, que é importante eu trazer essas narrativas juntos, sabe? De dizer, precisamos trabalhar essas questões no dia a dia das nossas salas, desde a história, desde o movimento que aconteceu de invisibilidade, e aí hoje é mais ainda tornar visível essas questões, falando, sobretudo, dos preconceitos, das discriminações que esses povos sofreram e como que a partir desse movimento educativo a gente vai dizendo para as nossas crianças, não dá mais, sabe? Não dá mais para poder existir na nossa sociedade pessoas preconceituosas que acabam discriminando esses saberes originários, ancestrais, e é importante o lúdico, o brincar e a brincadeira é uma das maneiras de introduzir essas questões desde a primeira infância, né, com os bebês, com as crianças pequenas, até esses estudantes que chegam ao ensino médio e também nos espaços de formação, tanto inicial quanto continuada com professores e educadores. Perfeito, obrigada, Jonathan, pelas suas elucidações. Eu até notei aqui, né, alguns pontos que me chamaram bastante atenção durante a sua fala, né, que você disse que se o lúdico ele ocupa, né, a vivência humana. Então, a gente precisa oportunizar a criança movimentos em que ela possa realmente também sim, interagir nesse lúdico, né, e que ela possa aprender através desse lúdico. Eu achei bem interessante isso, porque a gente tem que repensar a construção das identidades, né? Reconhecer os saberes pela narrativa oral, enfim, a gente precisa realmente reconhecer, valorizar e perpetuar, né, as nossas origens, as nossas tradições, né? Muito pertinente a sua fala hoje. Eu informo que vai aparecer no bate-papo agora o link de presença, preencham, por favor, tá? Que ele servirá como lista de presença e participação.
A Sonara colocou aqui alguma coisa. Ela estava falando em relação à disciplina, né? Mas, enfim. E aí, para a gente terminar, Jonathan, você poderia deixar uma frase que sintetize todo o conhecimento que você nos proporcionou nesta noite? Eu acho que tem uma frase, acho não, considero uma frase tão emblemática nas minhas obras, e depois das pesquisas que realizei de pós-doutoramento, falando sobre a relação da própria arte, da dimensão no campo da infância, que tem relação também com o jogo, com o brinquedo, africano, como eu venho problematizando, eu acho que é o lúdico que habita em mim saúda o lúdico que habita em ti, sabe? É isso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu consegui aqui acessar a mensagem da Sonara, ela disse assim, fez um comentário, né? Trago tais assuntos com leveza, sem imposição, de forma reflexiva na disciplina ILPT, inclusive quando tratam sobre as questões religiosas também, né? Bom, perguntaram também se a live vai ficar gravada, como a gente já respondeu aqui no bate-papo, as lives ficam gravadas lá no YouTube da Casa do Professor, que é @casadoprofessor.nova Iguaçu sem cedilha. Então, compartilhem, caso alguém não tenha conseguido acompanhar ao vivo com a gente, vocês mandem o link, avisem, né, que nós estamos no YouTube agora também, para que mais pessoas tenham acesso, né, a essa excelente apresentação que o Jonathan fez aqui hoje, tá bom? Porque o Facebook agora ele não deixa ficar muito tempo, né, o vídeo gravado, ele apaga, então a gente conseguiu organizar o YouTube da Casa do Professor, e lá estão as lives que vocês podem estar acompanhando, né, quando e como quiserem, né? Bom, Jonathan, receba, assim, em nome da Casa do Professor, da diretora Renata Santana e da secretária Maria Virgínia, a nossa gratidão, o nosso carinho, por você sempre, né, estar aqui conosco, aceitando os nossos convites para participar. Eu que agradeço. São anos, né, agora? Anos de parceria. Nós aprendemos sempre muito com você. Agradeço também a participação de todos vocês aqui nessa noite. Se alguém tiver com dificuldade também para acessar o link, que eu estou vendo aqui um comentário, no bate-papo, entre em contato depois com a Casa do Professor pelo nosso WhatsApp, que a gente auxilia vocês, tá bom? E é isso. Muito obrigada a todos. Acompanhem sempre a programação da Casa do Professor. Nós, inclusive, assim, estamos sempre oferecendo atividades voltadas para essa temática, para a questão da decolonialidade, das relações étnico-raciais. Nós estamos com uma parceria com a Rural, né, Universidade, né, Federal do Rio de Janeiro. Nós estamos com essa atividade e a gente está sempre promovendo, porque a gente julga realmente que está na lei, é preciso cumprir a lei, mas mais do que isso, a gente tem que promover essa reflexão, né, junto aos nossos educandos. E é isso. Boa noite, fiquem com Deus. Muito obrigada, Jonathan. Esperamos revê-lo numa próxima oportunidade, tá bom? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.